paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E hoje eu venho, através desse vídeo, creio que a cada um daqueles que está assistindo, talvez aqui tenha uma palavra, um direcionamento para a sua vida. Se você se encontra assim como eu me encontrava, ou se o que aqui será dito, que venha te ajudar também com o seu problema, que possa também ser um direcionamento para que você alcance a sua libertação, a sua cura. Amém? E começando, desde o princípio um pouco, desde cedo ali, puxando mais ou menos dos 9, 10 anos, eu fui conhecendo, a pornografia, seja por imagem, vídeos, DVDs, e foram mais ou menos 10 anos, que eu fiquei nesse vício, tanto do ato, de ver, quanto também de praticar, a masturbação. E ali nesse processo, eu creio que assim como está escrito na palavra, um abismo chama o outro. E da mesma forma como diz que um desejo mau, quando ele gera, o pecado, e esse pecado está maduro, ele provoca a morte. Então, com o passar do tempo, durante esses 10 anos, as coisas foram se tornando cada vez piores. Uma coisa que começou veio uma relação de um homem com uma mulher, foi se tornando cada vez pior. A perversidade, a imoralidade foi aumentando, de chegar num nível onde se sentia prazer naquilo que era abominação. Às vezes com pessoas muito jovens, sim, com mulheres sendo abusadas e coisas do tipo. Então, quanto mais o tempo se passava, eram coisas das quais traziam prazer, porque o que antes te dava prazer já não dava mais. Aí você ia procurar em algo que era, mais perverso ainda. Então, quanto mais o tempo passava, ia, aprofundando em coisa que só trazia mais coisas erradas. E quanto mais esse vício ia se prolongando, chegou num momento em que eu só desejava a morte. E ali foi aonde eu falei no vídeo passado sobre eu ter feito um voto a Deus, pedindo a Ele para tirar os pensamentos ruins da minha cabeça, para que limpasse a minha cabeça dos pensamentos de morte, as coisas erradas. E ali, o Senhor teve misericórdia e me ajudou a sair desse vício. Então Ele utilizou ali, uma das minhas primas, que congrega, para me alcançar. E essa prima minha, ela veio, falou, que ia me apresentar uma pessoa, uma sobrinha dela, e até então ninguém, nunca soube as coisas que eu passava, porque tudo era entre quatro paredes, Então, muitas das coisas que eu passava ficavam dentro do meu quarto, ninguém entendia ou sabia o que eu passava. Então, essa prima chegou falando que ia me apresentar a sobrinha dela, trouxe, foi num domingo, eu estava voltando do trabalho e tal, todo sujo, todo fedendo, e ali ela me apresentou a sobrinha dela, achei a moça muito bonita, mas algo muito interessante que naquele dia como é que eu posso dizer? Eu vi força, no olhar da moça, de alguém que olhava para mim com um interesse, entende? Eu não entendi por que ela tinha um interesse em alguém que realmente eu pensava, alguém que realmente estava completamente imerso ao pecado, alguém que era sujo, Então eu pensava, o que essa moça tá vendo em mim para ainda estar aqui conversando comigo? O que ela viu? O que ela tá vendo? Então, ela ali meio tímida ainda, a gente tentando conversar e ela tendo aquela força toda. Em um certo momento, depois que ela já havia ido embora, eu fiquei naquilo, Deus, como eu posso entrar na vida dessa moça? Como eu posso entrar, sem prejudicar? Tô todo errado. Foi aonde eu lembrei de Jesus,
me veio sobre Jesus, porque até então, durante todos os outros anos, os 10 anos que se passaram, né, alguns podem ter tentado falar de Cristo para mim, outros podem ter tentado trazer uma palavra, convidado para a congregação, mas eu não lembrava de Jesus, não lembrava o que ele tinha feito na cruz do Calvário, não lembrava quem era. Mas naquele momento em que eu estava ali, né, meio ansioso, aflito, como eu poderia ser melhor para estar com aquela moça, acaba que eu me lembrei quem podia mudar a minha história, quem podia mudar a minha vida, o contexto que eu me encontrava. E ali eu lembrei, né, naquele exato momento eu lembrei e me veio, eu sei quem pode me mudar. Aonde foi, né, o primeiro dia que eu fui à congregação, depois de 10, né, mais de 10 anos que eu, né, as últimas vezes que eu tinha ido eu era criança, né, e depois eu parei de ir, mas depois de longos anos que eu me lembrei quem era Jesus, que ele podia me transformar. E ali, o primeiro dia que eu fui, depois de tanto tempo, eu lembro que chegando, né, perto da congregação onde meus pais frequentam, tinha um poste, perto daquele poste algo gritou dentro, ou era fora, não sei, mas gritava falando, você não merece estar aqui, você não merece. E ali eu tomei força e continuei, adentrei, né, naquela congregação. Se me perguntar qual que foi a mensagem, qual que foi a pregação, não me vem, eu sei que a mensagem entrou, né? A palavra do Senhor que foi pregada entrou, porque naquele dia eu lembro que eu saí, eu não aceitei Jesus naquele domingo, foi no próximo, né? Mas naquele domingo eu lembro que eu saí dali com uma força da qual não tinha antes. Eu saí dali como nunca antes, né? Eu tive uma força para fazer aquilo que eu não conseguia. E as primeiras coisas, os primeiros atos, quando eu saí dali, foi ter força para, como é que eu posso dizer, tirar o que me dava gatilho. Né? A primeira coisa é tirar aquilo que te dá gatilho para você ir praticar aquilo. Então, para mim, as primeiras coisas, eu cheguei em casa, comecei a excluir as contas que eu usava para entrar em alguns sites, excluir muito conteúdo em relação à música. Eu escutava muito funk, né? E os funks, né, às vezes escutava, ouvia, baixaria, e aquilo me fazia voltar de novo, tanto para ver, né, mulheres nuas ou coisas do tipo. Então, o primeiro ato foi tirar aquilo que me fazia ir lá praticar de novo. Assim como eu lia muito mangá, muito desenho em quadrinho, e a maioria dos que eu lia, né, eles desenhavam as mulheres muito sensual, me fazia também ter gatilho para ir lá e praticar de novo. Então eu fui tirando tudo, desde as músicas e, né, fui tirando músicas, teve os mangás e outras coisas que eu ia vendo que me induzia aquilo. E ali, só que o que, irmãos? Na palavra é clara que quando diz que quando o maligno sai da casa, né? Ele vai para lugares áridos, mas em algum momento ele fala, vou voltar para ver como é que a casa tá. Se ele volta e acha a casa apenas arrumada, mas sem ninguém, ele busca 7 e volta para deixar a casa pior. Então é necessário que você se encha da presença de Deus, para que quando ele volta, tenha o que é mais valente dentro de você, que é Cristo. Senão, ele traz 7 e deixa a situação pior ainda. Então, ali, após, né, toda essa limpeza, eu fui tirando as coisas que, né, me impulsionavam, e ali eu tive uma força sobrenatural. E quando foi no próximo domingo, né, eu lembro que, né, fez o apelo, né, eu fui à frente e aceitei a Cristo. E isso também, irmãos, é algo essencial, porque lá em Mateus 10, versículo 32 e o 33, portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai,
que está nos céus. Então, é um princípio você ir à frente no apelo e confessar Jesus diante dos homens. Porque é a partir do momento que você confessar Jesus, ele está te declarando diante do Pai. Ele está sendo o seu advogado para que Deus te aceite de volta, para que haja o reconciliamento com Jesus, com o Pai. Então, Cristo é a ponte. Então, aqui tem um princípio do qual também me ajudou. Porque depois que eu confessei a Cristo, Deus teve misericórdia de me ajudar nos processos. Entende? Então, aqui tem um princípio que me ajudou muito. Depois que eu confessei a Jesus, né, com a minha boca diante dos homens, né, e depois, após, né, teve também, né, no início de 2025, dia 1º, eu me batizei, desci as águas, né, e é algo também, né, é um princípio. Jesus diz, né, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo, ser batizado. Então, através do batismo, o Espírito Santo entra na sua vida, mora dentro de você e te ajuda a ir tirando as coisas que não devem mais estar ali. Então, a partir disso também é importante você se batizar, você, né, negar o mundo, mas viver para Deus, viver para Cristo. Alguns já vieram, já falaram comigo, mas eu vou ter que deixar de praticar tal coisa, praticar tal ato. Irmãos, eu posso dizer que, dentre tantas decisões que eu tomei durante toda a minha vida, a melhor que eu pude tomar dentre todas elas foi entregar minha vida a Cristo. Foi renunciar a todo mundo para viver com Deus. Porque até então eu não vivia antes, eu sobrevivia. Mas para Deus eu vivo, apesar das aflições, apesar das lutas. Né? Porque as lutas e aflições vai vir para todo mundo. Todos vão sofrer as mesmas coisas. Né? Alguns dos problemas são diferentes dos outros, mas é aflição, vai sofrer. Mas a diferença é que aquele que está em Cristo ainda continua de pé, ainda está firmado sobre a rocha. Jesus vai estar com você se você passar pelo fogo, pelas águas, pelas tribulações. Cristo vai estar contigo. Então, para mim, né, independente do que vai acontecendo, e não adianta cristão dizer que depois que aceitou é só bonança, não. Jesus disse, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então, a gente em Cristo também vai vencer. Então, após, né, aceitar, me batizar, desde então aí se passaram, né, agora eu estou gravando esse vídeo já em 2026, né, então se passou um ano, nunca tive recaída, né, de voltar a praticar os atos, mas o que também foi necessário preservar e conservar tanto a minha fé, como também a minha libertação. Porque, irmãos, algo essencial que eu vejo que é 3 pilares, né, que o primeiro, né, oração, leitura da palavra e jejum, é essencial para que você mantenha a sua libertação, para que a sua casa esteja cheia da presença de Deus, do Espírito Santo. Então, mesmo que você não saiba como orar, começa seu dia agradecendo a Deus, né, ao acordar, se ajoelha diante de Deus como um ato de respeito. Agradece, Deus, obrigado pela nova vida em Cristo. Obrigado pela libertação, né? Se você tiver, né, assim como é dito, né, na oração do Pai Nosso, comece engrandecendo, né, declarando quão maravilhoso é Deus, né? Dele é o poder, a honra, a glória. Começa agradecendo, declarando que dele é o reino, que seja feita a vontade dele. Após, né? Faça, se você tem, né, precisa de ajuda, peça ajuda a Deus.
mas é essencial praticar a oração, porque a oração é uma conversa com Deus, você falar com seu Pai Celestial o que você precisa. Então, né, esse vídeo vem muito no intuito de aquele que às vezes está, né, nesse pecado de tanto tempo, às vezes na prática e não conseguir romper isso, eu posso te garantir com total certeza e palavras de que se você se abrir o seu coração para Jesus entrar e tirar o que tiver que tirar, a mudança, porque como eu disse no início, né, a primeira coisa, não precisou ninguém me dizer o que eu precisava tirar, eu já sabia dentro de mim o que eu precisava de tirar. Então eu sabia que através das músicas que eu ouvia, ou os sites e contas que eu tinha, me levavam aquilo, as coisas que eu via, ouvia, ou falava, entende? Então era necessário que eu tirasse. Então eu não sei o que você pode estar aí, né, sendo gatilho na sua vida para que você pratique, mas o que eu posso te dizer é, a partir do momento que você confessa a Cristo, a partir do momento que Ele entra no seu coração, que você permite que Ele tire o que quiser, vai haver mudança, vai haver libertação, porque onde Cristo entra, não tem como ficar igual, né? Às vezes eu não expliquei da melhor forma, mas se tiver alguma dúvida, eu peço que deixe nos comentários, né? Mas, né, antes de sair, eu queria fazer 1 minuto de oração, pedindo, né, Deus para te guiar naquilo que às vezes está sendo o seu gatilho, como você pode romper nessa área, porque é essencial que você rompa, mas também que preserve. Amém? Então, grandioso Deus e eterno Pai, eu oro por essa pessoa que está vendo do outro lado, pedindo ao Pai, ao Senhor, que possa iluminar o entendimento dela para que ela entenda quais são as coisas que estão levando ela às más práticas. Peço também, Senhor, dá ela força, Pai, para romper, para quebrar e não ser mais praticante do pecado, da pornografia, da masturbação. Mas eu peço, Senhor, alcança a vida dela, entra, ó Pai, faz morada permanente, tira aquilo que tiver que tirar, mas guia-nos, batiza-nos, enche-nos com a presença do Teu Santo Espírito, e que a cada dia venhamos permanecer firmados na rocha, sem que os nossos pés venham vacilar, mas que em todo momento pedimos, ó Deus, firma a nossa casa sobre o único alicerce que é Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você sentir de se inscrever e deixar o like, que Jesus continue te abençoando.